Agora a gente vai continuar a leitura do Evangelho segundo São Mateus, numa parte designada à pregação do Reino dos Céus, parte narrativa, 10 milagres. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu coroando. E quando digo a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem do lago. Então chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que se puseram a gritar: Que queres de nós, Filho de Deus? Veste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que estava pastando. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício,
e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. E, entrando em um barco, ele atravessou e foi para sua cidade. Aí ele trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, e teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa na casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: Por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Levantando, Jesus o seguia, juntamente com os seus discípulos. Enquanto ia, certa mulher que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla da veste, pois dizia consigo: Será bastante que eu toque a sua veste e ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: Ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento, a mulher foi salva. Jesus, ao entrar na casa do chefe e ver os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão, e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos, que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Credes vós que tenho o poder de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: Cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios.
Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Segunda parte, o discurso apostólico. A missão dos 12. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os demônios, os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei numa cidade ou num povoado. Procurai saber de alguém que seja digno e permanecer ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para uma terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim aos seus familiares. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem do oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Tomei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na guena. Não se vendem 2 pardais por um asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valei mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Tá, agora a quarta parte, o mistério do reino dos céus. Parte narrativa. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou a ele alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas o que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte de seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás.
Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por esse tempo, Jesus passou, no sábado, pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Quando entrou na casa de Deus, e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa, misericórdia é o que eu quero e não o sacrifício. Não condenareis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tremenda essa passagem. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo: É lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: Quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova, em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele, sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Porém o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa.
Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Eita! Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e vem habitar aí. E com isso a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que vai acontecer a esta geração má. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E, apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora a segunda parte, que é o discurso das parábolas. E agora começa as parábolas. Vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as árvores vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente é a vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente é a vez de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade,
e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes, e não virão, e ouvir o que ouvis, e não ouvirão. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, e até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra.
O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia, e sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Maravilha.